Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Estamos aqui eu, professora Rosilda Menger, e o Ezion, nosso intérprete, para mais uma aula. Vamos ver o que nós vamos aprender hoje. Nós vamos falar sobre o absolutismo e os teóricos do absolutismo. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Compreender os processos de formação e consolidação das monarquias europeias e suas principais características, com vistas à compreensão das razões da centralização política e entender também o pensamento de alguns teóricos absolutistas. É isso que nós vamos ver nessa aula, tá? Você já ouviu falar no Palácio de Versalhes? Você sabe onde se localiza? Você sabe por que ele é considerado patrimônio mundial? Localizado em Paris, o Palácio de Versalhes foi a residência da monarquia francesa e começou a ser construído no século XVII, no reinado de Luís XIV. O palácio representa o poder absoluto e o luxo dos reis e da nobreza francesa. É considerado um dos maiores e mais luxuosos palácios da atualidade. Então, o Palácio de Versalhes, ele é o símbolo máximo do absolutismo, né? Ele representa todo o luxo em que viviam os reis e a nobreza, né? Lembrando que parte da nobreza morava nesses palácios também, né? Turismo na Arábia Saudita, um passeio pelo absolutismo. Veja, um relato sobre um dos países mais fechados do mundo, onde é proibido beber álcool, beijar em público e até jantar fora sem companhia. Você conhece algum poder absolutista? Como ele se manifesta, né? Então, o poder absolutista, ele se manifesta na figura do rei enquanto poder absoluto. Ele concentra todos os poderes na mão dele. Então, ele cria a lei, ele julga e ele coloca essa lei em prática. Hoje, né, nós temos os três poderes dentro de uma democracia, o executivo, o legislativo e o judiciário. No absolutismo, esses três poderes se concentram na mão de um indivíduo só, que é o rei, tá? E a Arábia Saudita aqui como exemplo, então, atual de absolutismo. A formação das monarquias nacionais europeias ocorreu a partir da centralização do poder nas mãos do rei e da organização dos estados nacionais. Conhecer o seu contexto histórico nos permite compreender diferentes formas de governo. Eu trouxe aqui a figura do Filipe II, rei da Espanha, porque na verdade nesse período ele também foi rei de Portugal, quando Portugal e Espanha se uniram na União Ibérica, tá? Absolutismo. Entre os fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo estão o aperfeiçoamento da imprensa, a reforma protestante e a política de caça às bruxas. Mas por que esses três elementos são importantes? Nós vimos nas aulas anteriores que a reforma protestante, ela acabou agradando a burguesia, né? E a burguesia, ela gostava da ideia da centralização de poder. Por quê? Porque ela queria uma moeda única, ela queria a unificação de pesos e medidas, ela queria leis, né, unificadas. Então, a centralização do poder, a formação dessa monarquia, o poder concentrado na mão de um rei, seria bom para a burguesia. Aqui o aperfeiçoamento da imprensa da mesma forma, porque a partir do momento que a imprensa começa a disseminar essas ideias, então a ideia de que um rei existe para mandar, para organizar, essa ideia também agrada a parte da população, né? Então esses fatores acabaram contribuindo para a formação das monarquias nacionais, para a centralização do poder nas mãos de um rei, né? Do rei. Absolutismo é um regime político caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos dos reis. Os reis podiam convocar o exército, criar e cobrar impostos, fazer leis e declarar guerras a outros reinos. Então o rei tomava a decisão, ele não precisava consultar, ele não precisava passar uma lei pela aprovação, né, como hoje acontece, não. Ele podia fazer isso, dependia única e exclusivamente da vontade dele, tá?
Mas quem podia limitar o poder do rei? Ao contrário do que possa parecer, o poder do rei absolutista tinha limites. Ele tinha o seu poder limitado pelos costumes da época, pela tradição e pela existência de ministros fortes. Então, veja, ainda que pareça que ele tinha um poder absoluto, mas esse poder absoluto, essa vontade, estava também dentro dos costumes da época, tá? Que era a única forma de limitar o poder do rei. Vamos para a nossa primeira atividade da nossa aula? O absolutismo foi um regime político que se desenvolveu na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII. Como podemos caracterizá-lo? Pessoal, copiem essa questão no caderno de vocês, respondam, tá? E nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção da nossa atividade, pessoal? O absolutismo foi um regime político que se desenvolveu na Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII. Como podemos caracterizá-lo? O absolutismo caracteriza-se pela grande concentração de poder nas mãos do rei, que podia convocar o exército, criar e cobrar impostos, fazer leis e declarar guerras a outros reinos. Teóricos do absolutismo. Então nós vamos ver agora que existiram teóricos que falaram sobre o poder absolutistas, ou seja, que defendiam através de teorias o poder dos reis, a concentração do poder nas mãos do rei, tá? Na Europa Ocidental, o poder absoluto dos reis contrariava uma longa tradição de poderes locais exercidos pelos senhores feudais.
Veja, nós precisamos lembrar, no slide anterior a gente viu que o absolutismo se desenvolve do século XV, né, dura do século XV ao século XVIII. Por quê? Porque antes do século XV, então, nós tínhamos o poder dos senhores feudais, né? Nós tivemos aí na Idade Média vários séculos onde o feudalismo imperava, né? Então eram poderes locais, era um poder descentralizado, né? E o absolutismo, ele vem contrariar então isso. Agora será um poder centralizado. Para vencer a resistência dos grupos sociais mais fortes, nobreza e burguesia, era preciso legitimar esse poder e justificá-lo pela razão e pela fé. Tarefa que ficou a cargo de importantes intelectuais da época. Veja, justificá-lo pela razão e pela fé. Nós estamos falando aqui, né, de reinos católicos, enfim, depois, posteriormente, de reinos protestantes também. Mas a fé era importante nesse período, tá? Thomas Hobbes, filósofo inglês, em sua obra Leviatã, Hobbes afirmou que só um Estado forte seria capaz de limitar a liberdade individual, impedindo a guerra de todos contra todos. O indivíduo deveria dar plenos poderes ao Estado, renunciando à sua liberdade para proteger a sua vida, levado pela razão. Veja, Thomas Hobbes falava que o homem era o lobo do próprio homem. Então ele acreditava que se não tivesse um poder forte, no caso o poder do rei, não teria como impedir os conflitos existentes na sociedade. Então, na visão dele, só o poder concentrado na mão de um monarca, de um rei, é que conseguiria resolver essas situações. Por isso, então, ele defendia a centralização do poder na mão do rei, tá? E o Jacques Bossuet, bispo e teólogo francês, em seu livro Política, tirada da Sagrada Escritura, ele desenvolveu a doutrina do direito divino dos reis, sobre o qual o poder do soberano expressava a vontade de Deus, sendo assim o poder monárquico, sagrado, divino e movido pela fé. Ou seja, ele defendia que era a vontade de Deus que os reis comandassem. Então ele pega, obviamente, uma parte da Escritura Sagrada, da Bíblia, para justificar essa teoria do poder divino dos reis. E essa teoria, ela foi usada e ainda é usada, ainda é falado nas monarquias e, digo mais, até nos governos democráticos, quando dizem toda autoridade é dada por Deus. Mas aqui foi mais importante ainda. Por quê? Porque logo, se era direito divino de o rei reinar, os súditos, eles acabavam acatando tudo o que o rei determinava. Por quê? Porque eles entendiam que ele era a representação de Deus na terra, tá? Vamos para a nossa segunda atividade da nossa aula. O poder absolutista foi legitimado por dois teóricos da época. Descreva em seu caderno o que cada um deles defendia. Então, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, pessoal? O poder absolutista foi legitimado por 2 teóricos da época. Descreva em seu caderno o que cada um deles defendia. Thomas Hobbes defendia um Estado forte, que limitasse a individualidade para proteger a todos. Já o Jacques Bossuet defendia o poder divino dos reis como sagrado, divino e movido pela fé. Tá? Veja, aqui nós temos no Luís XIV, chamado Rei Sol, né? Ele reinou de 1643 a 1715. Centralizando o poder, ele próprio julgava, punia e fiscalizava as execuções. Governava de acordo com a frase, o Estado sou eu. Luís XV ficou conhecido como Rei Sol e foi o símbolo máximo do poder absolutista na França. Então, a monarquia francesa representou o poder máximo do absolutismo, né? Onde, quando ele diz o Estado sou eu, então isso significa que ele pode fazer tudo, só depende única e exclusivamente da vontade dele, o rei, tá? Luís XIV, vamos ver o que ele fez, né? Revogou o Édito de Nantes em 1685, lembrando que o Édito de Nantes tinha sido criado pelo rei Henrique IV em 1598, permitindo a liberdade religiosa. Agora, em 685, ele revoga, expulsando os huguenotes, expulsando os protestantes da França. Usou o exército para impor sua autoridade, isentou a burguesia, o clero e a nobreza do pagamento de impostos, tornou a França um país católico, criou para si a imagem de um Deus através da doutrina do direito divino de Jacques Bossuet. Ou seja, ele tomou medidas centralizadoras, né, em que ele beneficiava somente uma parcela da população, a parcela da população que convinha a ele. E proibiu, então, a liberdade religiosa. Então, agora era uma monarquia católica, tá? Vamos para a nossa terceira atividade, né? O rei Luís XIV, o Rei Sol, governou de acordo com a frase, o Estado sou eu. Cite 3 ações que caracterizam o seu reinado. Copiem a questão no caderno de vocês, respondam e nós voltamos já já com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? Luís XIV, o Rei Sol, governou de acordo com a frase "o Estado sou eu". Cite 3 ações que caracterizam o seu reinado. Luís XIV julgava, punia e acompanhava as execuções. Usou o exército para impor sua autoridade. Governou através da doutrina do direito divino de Jacques Bossuet. Vamos fazer a nossa retomada da aula de hoje? O que nós vimos na aula de hoje? Então, nós falamos sobre o absolutismo e sobre os teóricos. Vamos ver como se deu a instituição do absolutismo monárquico, né? Quem foram os teóricos do absolutismo e qual foi o seu papel da legitimação desse regime político, né? E o reinado de Luís XIV, representando o apogeu, então o ápice do absolutismo. Veja, nós vimos que foi necessário, então, unir territorialmente, centralizar esse poder na mão do rei, dar todo o poder ao rei. Então o absolutismo é a concentração do poder total na mão do rei. Ele vai criar a lei como lhe convém, ele vai julgar e ele vai executar. Mas para que essa centralização acontecesse e para que esse poder se permanecesse, alguns teóricos ajudaram nisso. Então nós tivemos ali na aula, nós vimos 2, Thomas Hobbes, que fala então que é importante que tenha o poder centralizado na mão do rei, que o súdito deve delegar esse poder, né, deve abrir mão da sua liberdade, né, porque ele falava na obra Leviatã, o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, precisa ter um poder para acalmar, para impedir que haja conflitos na sociedade, né? Dessa forma, ele justificava o poder absoluto na mão de um rei, tá? E aí nós vimos também o Jacques Bossuet, que defendia então o direito divino do rei, que era da vontade de Deus que aquele rei reinasse de forma absoluta e, portanto, os súditos, as pessoas que vivessem naquele reino, deveriam aceitar esse poder. E na França, nós vimos então a monarquia que se mostrou assim o ápice do absolutismo. Por quê? Com o rei Luís XIV, né, que falava "o Estado sou eu", onde nós vimos ali o Palácio de Versalhes, né, onde vivia a monarquia e a nobreza, o luxo em que vivia a nobreza francesa. E as medidas que ele toma, né, impedindo a liberdade religiosa, né, julgando e participando inclusive das execuções. Por quê? Para mostrar o seu poder absoluto. Foi isso que nós vimos na aula de hoje. Eu espero, 7º anos, que vocês tenham gostado e até a próxima.